És meu anelo, o meu refúgio, minha vida inteira entrego a ti. És meu amado, o meu tesouro, eternamente sou grato a ti. Tudo o que tenho é teu, mesmo que me peçam, Deus, eu lhe darei. Algo pra mudar em mim, ou sacrificar pra ti, eu lhe darei. E me perco em seu olhar, e me lanço em suas mãos, e a beleza da sua doce voz. Pessoal, vou fazer mais um comentário com vocês, acerca do nosso país, a situação grave que vive o nosso país, do ponto de vista político, espiritual, diplomático, econômico, geopolítico. Pois é. Ontem, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deu uma declaração nas suas redes sociais, e várias pessoas ligadas à alta cúpula do governo de Israel, referendando o comentário do Benjamin Netanyahu, dizendo que o que o governo brasileiro fez foi falta de honra, foi vergonhoso, expressões pesadas que foram utilizadas ontem. E por que o Benjamin Netanyahu deu essa declaração, dizendo que o que o presidente brasileiro fez através do seu ministro de Relações Exteriores foi falta de honra, foi falta de respeito, foi uma vergonha? Porque o Brasil, desde 2021, ele fazia parte de uma aliança internacional para combater, para a memória do Holocausto, tudo que aconteceu com o povo judeu. Isso foi criado lá em 48, se não falha a minha memória. Isso ganhou forma lá em 48, pós Segunda Grande Guerra Mundial, tudo que os judeus sofreram por causa de Hitler. E o Brasil se tornou um observador dessa aliança internacional para a memória do Holocausto, a fim de que possa honrar a memória dos que sofreram, das famílias, dos familiares, e para que isso não se repetisse outra vez, repudiando os atos extremistas da Alemanha, naquele período da Segunda Grande Guerra. E o Brasil participava desta aliança internacional para a memória do Holocausto como observador. Então o Brasil foi convidado para fazer parte, para referendar essa aliança internacional sobre o Holocausto. Mas aconteceu que o ministro das Relações Exteriores, deixa eu abrir aqui assim um pouquinho, o ministro das Relações Exteriores do Brasil deu uma declaração agora 24 de julho, ainda não foi uma comunicação oficial do governo, mas o ministro das Relações Exteriores do Brasil deu uma declaração dizendo que o Brasil vai se retirar dessa aliança. O Brasil vai se retirar dessa aliança. É como se o Brasil não considerasse mais tudo o que aconteceu com o povo judeu durante o Holocausto. O Brasil está dizendo: eu não participo mais disso porque a memória do povo judeu não significa tanto diante do que Israel está fazendo agora. Vou explicar para vocês, porque vem o segundo fator que eu falei para vocês que é grave, é sério. Então esse foi o primeiro passo. O ministro das Relações Exteriores deu uma declaração dizendo então que o Brasil sairia dessa aliança para a memória do Holocausto, Bom, e aí aconteceu que a África do Sul, essa é a segunda coisa, presta atenção. A África do Sul entrou com um processo no Conselho de Justiça da ONU. A África do Sul entrou no Conselho de Justiça da ONU, processando Israel, afirmando que
Israel. Então a África do Sul protocolou na Corte Internacional de Justiça, melhor dizendo, né, o CIJ, no dia 29 de dezembro, estou com a matéria aqui, de 2023, uma ação que alegava que Israel estaria violando a Convenção para a Prevenção e Punição de Crime por Genocídio. Essa convenção foi criada em 48. E aí a África do Sul ingressou com uma ação na Corte Internacional de Justiça, no Tribunal Internacional, afirmando que Israel estava cometendo atos genocídio lá em Gaza. O que Israel estava fazendo era crime contra a humanidade. O governo brasileiro, que demorou para criticar os atos extremistas, né, dos grupos do Oriente Médio, dos grupos que atuam pró-Irã, né, dos grupos que colocam os pequenos em forno, sabe? Tudo que aconteceu lá em Israel. Dos grupos que a esquerda latino-americana apoia, a esquerda latino-americana, inclusive a brasileira, ela apoia os grupos que atuam na África do Sul, os grupos que atuam no Irã, os grupos que atuam no Oriente Médio, em vários lugares do mundo. Os grupos comunistas, eles colocam seus lenços, fazem suas declarações, não perdem oportunidade para criticar os Estados Unidos, criticar o Ocidente, criticar Israel. Essa é uma aliança global. É por isso que você vê 400 extremistas do Hezbollah vindo para a América Latina, vindo para o Brasil, para a Colômbia, para a Bolívia, né? Estão vindo para cá, montando as suas células. O que eles estão planejando? Pense nisso. O que eles estão planejando? Distanciamento dos Estados Unidos, rompimento com relações com estes países. Não, os Estados Unidos têm hegemonia global, certo? Pense bem, num ataque ao agro, no ataque ao livre mercado, no ataque à liberdade de expressão, no controle da informação, na mudança do padrão dólar, se aproximando do Yuan ou da CBDC dos BRICS, criando uma guarda nacional estilo bolivariana, se aproximando do modelo venezuelano, modelo cubano. É mais venezuelano e chinês, especificamente chinês, do que cubano, mas com tom venezuelano. Eles estão seguindo uma cartilha que falaram na década de 50 para 60, que demoraria ali mais ou menos 50, 60 anos para se implantar uma revolução socialista no Brasil. Eles falaram isso na década de 50, de 60, de 70, e agora nós estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos, com a juristocracia, o apoio do Supremo. Mas vê isso aqui, preste bem atenção no que eu vou falar para você. A África do Sul, então, ingressou com um processo contra Israel, processando Israel no Tribunal Internacional. Aí, a informação que se tem, embora o Brasil não tenha feito uma comunicação oficial, a informação que se tem é que no dias 23 e 24, o Brasil decidiu apoiar a África do Sul neste processo contra Israel. Então não é uma ação somente, isso não é fake news. Qualquer portal de respeito vai falar sobre isso. O Brasil vai apoiar os países que querem condenar Israel em suas ações contra os extremistas do Hamas lá na faixa e também na Cisjordânia. Aqui eu não estou respaldando as ações de Israel, não estou levantando pompom para político A ou B. Estou dizendo que o Brasil, que no governo passado era chamado de anão diplomático, agora o Brasil está recebendo taxação a partir do dia 1º de 50% dos Estados Unidos, pode ser 100%. Ministros do Brasil, entre hoje ou amanhã, no caso o Moraes, pode ser sancionado pela lei Magnitsky, vai acabar com a vida dele, ele, seus assessores e seus familiares, e outros ministros do Supremo também podem sofrer com a lei Magnitsky. O Brasil pode ter seríssimos problemas com o SWIFT, mas reforço dos 3 vídeos que fiz sobre isso. A esquerda brasileira quer isso, porque vai ter a quem culpar, vai ter um trunfo eleitoral, porque de imediato, né, a priori o preço das coisas vai baixar, porque vai aumentar a oferta de produtos no Brasil, porque o mercado internacional vai se fechar.
Então o risco o Brasil vai extrapolar. Nos períodos ali de final de 25, início de 26, pode ser que, apesar dos juros galopantes, apesar da inflação explodir, o que vai acontecer é que vai ter maior oferta de produto, por causa do fechamento do mercado internacional. Só que a quebradeira será geral. A quebradeira das empresas, a quebradeira por causa da exportação do comércio internacional vai ser muito grande. O produto brasileiro vai ficar desfalcado. Só que saiba de uma coisa, os advogados dessas corporações internacionais que dependem da exportação, os advogados, os escritórios de advocacia, quase que todas essas grandes corporações, os advogados estão ligados aos ministros ou parentes. Gente da alta cúpula da Justiça do Brasil tem escritório de advocacia ligado, que advoga, direto ou indiretamente, para uma grande corporação como essa. Então isso vai virar um banzé, vai virar uma bagunça. E o nosso país, depois desses meses que o governo vai surfar na onda de culpar o Trump, culpar o Bolsonaro, culpar o Eduardo Bolsonaro, e ter a maior oferta de produto, então a priori o preço vai cair, mas depois a coisa vai ficar muito difícil, porque vai ter mais inflação, mais dificuldade do crédito, os bancos vão dificultar o crédito, o micro, o médio empresário vai quebrar, certo? A coisa vai ir à bancarrota. O que vai acontecer é que o governo vai ter cartas na mão, tanto de acusar o Trump, acusar o Bolsonaro, acusar o imperialismo norte-americano e se aproximar ainda mais dos bancos chineses, certo? Do modelo chinês, que é o que eles querem, controlar ainda mais as redes sociais, perseguir ainda mais seus opositores. E aí, meus amigos, vai acontecer o que eu previ, que os Estados Unidos não vão reconhecer a eleição do Brasil de 2026, não vão reconhecer, não vai precisar, porque eles já tomaram, porque não se vence, se toma. Então o que acontece é que todo esse alinhamento do Brasil de políticas, de declarações anti-Israel, anti-Estados Unidos, então eu sei jogar truco, né? Você diz truco, eu dou 6. Então o que acontece é que isso ele não é bobo, não é burro, isso tudo é calculado, só que infelizmente quem vai sofrer é o mais pobre. Porém, infelizmente, também o mais pobre, ele não tem esse nível de informação. Ele fica só no nível da rivalidade. Não, porque eu sou político A, não importa o que ele faça. Eu sou político B, não importa o que ele faça. Né? Infelizmente, é uma massa de pessoas que não pensam. Sequer tem tempo para pensar, então tem dificuldade para comer, ainda mais pensar. Esse nível de crítica, né, de política, de diplomacia, de jogada. Então, infelizmente, isso envolvendo Israel, a aproximação com o Irã, vice-presidente do Brasil no Irã, sentando na mesa dos carniceiros do Oriente Médio. Isso não é à toa, porque tem um circuito aí de patrocínio da esquerda latino-americana. Então eles precisam disso por causa daquele circuito, né? Brasil, Itália, Líbano, sabe do que eu estou me referindo? Depois, ao financiamento dos partidos de esquerda. Projeto de poder, é isso que está em jogo. Infelizmente, nós estamos no meio disso tudo. Pastor Rafael, como que nós agimos? Com conhecimento, com oração, com jejum, fazendo o que nós fazemos. Onde está a solução, pastor Rafael? A solução está na igreja. A solução está no Evangelho. A solução está em Cristo. Não haverá solução a médio e curto prazo em políticos. A única solução do Brasil está em Cristo, está na igreja. No Evangelho, só um arrependimento genuíno e sincero, só nisso, irmãos, porque o Brasil, desculpe falar isso, não quero ter um discurso aqui derrotista para vocês, o Brasil não tem mais jeito, naturalmente, do ponto de vista político, social, justiça humana, o Brasil não tem mais jeito. Do ponto de vista da fé, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do Evangelho, do ponto de vista da igreja, da mensagem da igreja, que é o Evangelho genuíno, e da restauração do indivíduo, tem jeito. Somente pela fé. Porque naturalmente as engrenagens estão tão enferrujadas, as raízes estão tão podres que só arrancando tudo, você me entende? Só Deus salva o nosso país. Estou sendo bem sincero. Isso não significa que eu vou deixar de falar, vou deixar de me posicionar, vou deixar de orar, vou deixar de ter uma leitura crítica, vou deixar de elogiar os acertos e criticar os erros para a melhora, entende? Não, eu não estou abrindo mão de nada, não estou desistindo de nada, estou identificando, diagnosticando que a única solução para o nosso país passa por mim, passa por você, como Evangelho. Cristo Jesus, só Deus salva a nossa nação. Porque quando o justo governa, o povo se alegra. E quando o ímpio, o injusto governa, o povo geme.
chora. Nessa história toda, só os amigos do rei vão se alegrar, porque a massa, o povo de modo geral, só vão sofrer. Vou parar por aqui. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte, tem muita coisa para acontecer ainda essa semana, na semana que vem. Um abraço, que Deus abençoe. Tchau, tchau.